na pergunta que o companheiro efetuou, sobre a presença de policiais militares, coronéis, na sua maioria, dirigindo as instituições na qual ele não faz parte, que deveria estar sendo gerido pelo vetor de carreira. Vou retornar a 18 anos atrás, quando eu ingressei no sistema penitenciário, e tive o prazer ainda de trabalhar naquela unidade que foi, aliás, no complexo da Frei Caneca, que foi demolido, onde nós tínhamos um dos maiores hospitais públicos do estado do Rio de Janeiro, que era o HCP, Hospital Central, um dos mais antigos, principalmente o pessoal da saúde que está aqui presente, que é uma outra área também que também está sendo sucateada, estão sendo colocados de lado, estão sendo aos poucos extintos, não tem previsão de concurso, e a cada dia que passa, esse profissional desaparece de dentro das unidades prisionais e dentro do sistema penitenciário. Eu fui responsável por uma denúncia que ocorreu no jornal Extra sobre 20 mortes em 10 meses em 2 unidades prisionais no complexo de Guaxitiba. A maioria problemas poderiam ter sido tratados imediatamente se houvesse um profissional da saúde no local. Um médico, uma viatura, uma ambulância, qualquer coisa que possibilitasse o atendimento imediato. Mas não tem. A Frei Caneca foi demolida, o HCP não existe mais, os profissionais da saúde, da área técnica, estão desaparecendo aos poucos, à medida que vão se aposentando. As unidades prisionais estão sendo sucateadas, todas elas. Os equipamentos que estavam nos hospitais desapareceram, ninguém sabe para onde foi. As cadeias estão superlotadas. E a gente que trabalha nesse meio, a gente sabe que quanto mais preso em uma unidade prisional, maior o círculo de dinheiro naquela unidade. Eu vou dar um exemplo aqui de uma facção criminosa, que todos conhecem, o Comando Vermelho, em que em uma unidade vem a ter 3 mil presos, ela movimenta semanalmente 600 mil. Porque o comando tem uma forma de inserir dinheiro para dentro da unidade prisional para que ele possa corromper, traficar, fazer as suas movimentações financeiras dentro da unidade prisional. Ele faz com que cada preso, através de sua família, leve 100 reais. 100 reais entra pela visita e 100 reais entra pela custódia. Então cada preso consegue inserir, consegue produzir dentro da unidade prisional 200 reais semanal, que dá aí 600 mil. Uma unidade que tenha 3 mil. Você multiplica isso por 4, a 2 milhões e 400, é o que circula dentro de uma unidade prisional, em que até então nós tínhamos diversas cantinas nessa secretaria, que não eram citadas, e que alguns desses coronéis eram responsáveis, dono, outros membros envolvidos por coronéis, eram os responsáveis, os donos dessas cantinas sem citação. E na medida em que há superlotação do sistema penitenciário, a mídia, lógico, vai cair sim. Até porque é difícil você custodiar uma unidade prisional com 3 mil presos, com seja agente penitenciário. Não sei se vocês têm o conhecimento que a média é essa, de servidor do Estado do Rio de Janeiro, que é a pior média de servidor e preso de todo o país. Nós estamos falando do Rio de Janeiro, referência mundial. O Estado em que sediou o final da Copa do Mundo, vai sediar as Olimpíadas no próximo ano, tem o menor efetivo funcional e o maior efetivo carcerário, em proporção falando isso. A quem interessa isso? A quem interessa sucatear o sistema penitenciário? A quem está gerindo. A quem está gerindo. Quem são os donos das grandes empresas de segurança, como a Brinks e outras responsáveis por transporte de valores? Normalmente é um delegado, é um coronel PM,
é um delegado federal, ou delegado no âmbito estadual, nunca é um agente penitenciário do âmbito dessas empresas de segurança. Não é. Mas não é mesmo. Então, por que se sucateia ou leva ao sucateamento uma instituição que deveria estar sendo gerida pelo seu profissional aqui formado, que tem o conhecimento de causa? O senhor fez uma colocação, eu até gostaria que o senhor repetisse, sobre qual é a máxima da lei. É primar pela liberdade. A prisão seria secundária. E eu cheguei a comentar aqui ontem sobre a tríplice coroa que está sendo costurada no Congresso Nacional. Primeiro, uma comissão parlamentar de inquérito para apurar o sistema penitenciário formado pelo bancada da bala, que são coronéis PM, donos das empresas responsáveis ou não são, ou ligados à empresa de segurança, que pode vir um dia e que pretende, que com certeza terá alguma influência em caso da privatização do sistema penitenciário. O que você diria, diante de todos esses fatos que eu relatei, o que o senhor acha que com a privatização, essa prima pela liberdade, ela vai modificar, uma vez que vai entrar o capital, o interesse financeiro, vai aumentar o número de presos, ou tem a tendência de reduzir o número da massa carcerária, ou então dobrar? Eu acho que vou fazer uma pergunta, porque você me passou praticamente dados assim, muito importantes, muito bons, e praticamente eu fiquei espectador da sua fala, pelo brilhantismo que você explodiu. Eu acho que, na verdade, tem muito falar acho. A gente sabe ou a gente não sabe. Ou a gente sabe responder, ou a gente não tem informações e dados para responder. Tem uma conferência. Os dados que existem sobre privatizações em outros países de sistema penitenciário são combinados com fatores sociais daquele Estado. Então, por exemplo, se eu tenho um Estado que tem um mecanismo de seguridade social eficiente, o dinheiro o capital não interferirá tanto no sistema prisional. Agora, quando a gente não tem um sistema de seguridade social eficiente, como é o nosso caso, você acaba transformando o capital dentro do sistema terciário em um negócio. E, na minha visão, isso vai ser altamente pernicioso no sistema. Tá? Na minha visão, o Estado tem que ocupar esse papel. A falência do Estado, delegar a função de cumprimento de pena para o sistema capitalista, para o capital, é declarar incompetência em gerar suas próprias engrenagens do sistema penal. Tá? Então, na minha visão, eu não tenho um estudo muito aprofundado disso, vou ser honesto, qual é o impacto, mas o que eu tenho lido, o que eu vejo colegas falando disso, é que quando você tem um sistema que há gerência privada em países que o sistema de segurança social é eficiente, até nesses lugares, depende do tipo de cultura daquela sociedade, se a cultura é minimalista, ou seja, o direito penal como última ratio, esse sistema pode equilibrar as contas do Estado. A prisão não vai ser o foco principal. Mas se você tem a lógica de que do direito penal máximo, ou seja, o direito penal sempre como a primeira medida a ser feita, você vai ter sim um empoderamento econômico desse setor que o Estado não é capaz de gerir. Então, na minha visão, objetivamente, sem uma análise mais aprofundada do assunto, é difícil. Falar de dinheiro com sistema penal, vou usar a mesma conclusão que eu falei da outra vez, mas esmerdalhar tudo. Senhoras e senhores, eu, infelizmente, devido